Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Nakunayobaka. Não chore, idiota. O Roger tá chorando também. Hino Kagutsuchino. Infinitomo. Hino Kagutsu. Hino Kagutsu é o deus do fogo. É o deus do fogo do shintoísmo. Isso daqui é infinito. É isso. Explosion. Entendi. Hinokagutsu não é isso. É coisa do deus do fogo. E a outra é Infinite Explosion. E isso daqui é uma referência ao fogo, o Ace e o Gatling, né? Então muito provavelmente é isso. E aí eles mataram o Rox. O Rox foi pro caralho, porque o Spice precoce me deu spoiler, né? O governo mundial tentou encobrir todo o incidente, mas a queda de Rox chega aqui do seu grupo de caos, os piratas do Rox, que espalharam o caos. Zankyo Tonari causou ecos que abalaram o mundo. E aqui o Milgras não gostou desse capítulo. O Milgras odiou esse capítulo com 100% de certeza. Com 1.000.000% de certeza ele odiou esse capítulo. Tem uma sombra saindo do Rox. Não sei se é uma sombra ou se é a asa, mas o Milgras odiou esse capítulo. Por quê? Óbvio que seria o homem marcado pelas chamas, não, ele tá morto. Ele não gostou mesmo, não, teve treta por isso. Como uma pedra que Kanagi faz ondas. Exatamente, é no sentido figurado, né? É aquilo que eu expliquei. Tem uma diferença entre Zankyo e Hankyo, né? Um é o termo físico para eco, o outro é o termo figurado, tá? Agora, por que o Milgras odiou este capítulo? Eu ouvi alguém falando foi porque a luta demorou muito pouco tempo. Todo mundo sabia que essa luta ia demorar pouco, ia ser curta. E eu avisei a vocês. Eu cansei de avisar. Parem de pensar que One Piece é sobre lutas. Eu cansei de avisar. Eu fui cancelado várias vezes por isso. Várias pessoas falaram, eu bato Shaden. Eu avisei ou não avisei, porra? Eu avisei ou não avisei? Hein? Sim! Eu avisei. Sim! Eu prevaleci. Sucumbam, Power Scaler safados. No entanto, sim, eu prevaleci, caralho. No entanto, o motivo pelo qual o Milgras não gostou desse capítulo não é porque a luta é curta. Não. O motivo pelo qual o Milgras não gostou desse capítulo é por causa desta página. Roberto, lá vem você está completamente maluco. Eu não estou, não. E eu provo a vocês qual é o paralelo em One Piece desta cena. Tem 3 motivos pelos quais o Milgras odiou esse capítulo. Eu explicarei cada um deles e vocês entenderão. E todos eles estão de acordo com esta página. Esta seta. Novamente o Roberto tinha razão. Sim, eu tinha razão. Porque eu não sei de muitas coisas. Mas dessa série, eu entendo bem. Sim. Sim. Sim.
Explicarei. Este último quadro tem um paralelo em One Piece. Tem uma única vez que algo muito parecido com isso aqui foi mostrado. Quando e por quem? Vou lhes dar uma dica. Vai aparecer logo logo no anime. Roberto, você mora em Recife? Não, eu sou recifense, mas não moro em Recife. Irei te acompanhar nesse cigarro, muito obrigado. Não fume. Luffy, Bonnie e Versatone? Não. Não. Luffy, Bonnie? Não. Errado. Não. Exatamente, Sodral. Exatamente. O Haki de Joy Boy. Esse é o primeiro motivo do Milgras não ter gostado desse capítulo. Por quê? Porque o Haki do... Olhem como a mente doentia de um Power Scaler funciona. Os golpes são uma referência a Keamo Tsuyu no Yaiba, Hinokami Kagura e as coisas infinitas. Não, calma aí. Isso aqui é uma referência ao shintoísmo, só isso, calma. Essa loucura. Por que o Milgras não gostou? Porque, senhores, vocês precisam entender. Toda a lore, a insanidade do Power Scaling vem por conta de dois motivos. As caixas de apresentação do Mihawk e do Kaido. Porque eles são os dois personagens que são ditos como os mais fortes. E os fãs do Mihawk só são fãs do Mihawk por conta desta caixa de apresentação, por conta do que ele fez com o Zoro e por conta do design do personagem que é legal. Só. Ele nunca mais fez mais nada legal. Ponto. Os fãs do Kaido só são fãs do Kaido porque ele deu headshot no Luffy, porque tem a caixa de apresentação, porque ele é um dragão, porque ele é um personagem legal. E ele é um personagem legal. Apesar de ver um Power Scaler safado também, sempre foi um dos Power Scalers mais safados de todo o fandom. Um dos maiores Power Scalers. Muitas das agendas vieram dele, inclusive. Mas calma, eu explicarei. Então vocês precisam entender que se tudo partiu daí, toda a bolha do Power Scaling cresceu devido a isso, já que todos os personagens fortes têm algum tipo de ligação com o Mihawk e com o Kaido. Tudo bem? Acho que vocês sabem disso melhor do que ninguém. Toda vez que o Mihawk é mencionado na obra ou por algum fã, qualquer coisa, é impossível você não fazer um paralelo com o Shanks, porque eles foram ditos que são rivais e tudo mais. Engraçado que queríamos uma luta boa, mas infelizmente o Oda sempre foi inferior nesse quesito. Ele não é inferior nesse quesito, é porque o que vocês acham que é importante, não é. Mas One Piece é um Battle Shonen, tem que ter lutas. E tem. Elas só não são importantes. Elas são secundárias desde o primeiro capítulo. Eu já cansei de falar isso pra vocês. Aí vem o Milgras falando, mas o Oda hypou God Valley, então vai ter luta. Não, o tema de God Valley não é luta. Não é luta. O tema de God Valley é amor. Roberto, do que você tá falando? O começo de God Valley e o fim são exatamente iguais. Amor. God Valley começou porque a Shaki foi sequestrada. Porque alguém era apaixonado por ela. E God Valley terminou com o Rox se transformando num demônio por conta da família dele. É um círculo perfeito, absolutamente perfeito. A ilha pode ser apagada, as pessoas podem ser mortas, registros podem ser tirados, mas o amor jamais acabará. Por quê? Porque este homem literalmente pediu para morrer, Devil May Cry, chorando para que ele mesmo não matasse o amor da vida dele, a esposa e o filho. E foi o filho dele que disse: o sonho das pessoas não tem fim. A correlação é perfeita, é magistral, é brilhante. Ai, Roberto, mas a luta poderia ter sido melhor. Eu concordo, mas de novo, a luta é secundária e de novo, ainda não acabou. Ainda não acabou. O capítulo acabou e tem pausa na semana que vem, mas não significa que God Valley acabou. Nós não sabemos. Calma. Você vai me dar a chance de falar? Calma. Eu não acabei ainda, Milgras. Eu ainda não acabei, tá?
Eu estou dizendo por que você não gostou deste capítulo. Você não gostou deste capítulo por conta desta página, agora eu vou direto ao ponto. Esta cena é um paralelo com o haki do Joy Boy sendo liberado pelo Emmett lá no negócio. Se esse haki foi liberado desta forma aqui, significa que ele é a soma, como dito pelos próprios dois personagens, dos hakis do Garp e do Roger. Então os hakis do Garp e do Roger combinados aqui estão no mesmo nível do haki de 800 anos atrás de Joy Boy. Isso significa que Garp e Roger foram tirados para a merda. E se o Garp e o Roger foram tirados para a merda, qual é o personagem que é tirado para a merda por tabela? O seu personagem favorito, Milgras. Porque o seu personagem favorito herdou literalmente tudo deste aqui. Não, eu não enlouqueci não. Porque o golpe do Shanks é exatamente o mesmo golpe do Roger. E para piorar, tinha uma treta catastrófica que sempre dizia: ai, mas o Roger não é um espadachim. Ai, mas o Roger é um espadachim. Ai, mas... O Roger é um espadachim. E se ele é um espadachim, tudo vai pro caralho. Por quê? Porque o Shanks também é, já que ele herdou tudo do Roger. E tudo volta ao que eu falei no começo. A caixa de apresentação do Mihawk, que tá escrito o quê? O espadachim mais forte. E aí a galera surta completamente. E é por isso que o Milgras está gastando o cu, rasgando o cu de raiva. Não só porque a luta foi curta, não só porque God Valley não era o que ele esperava, como eu avisei que não seria, mas porque o personagem favorito dele foi tirado pra merda por tabela. Inacreditável. Eu garanto a vocês que os fãs do Mihawk celebraram esse capítulo. Eu garanto a vocês. Ou não? Eu não vi as discussões, eu não participei das tretas, eu não tenho nada... Sim, muito, Rob. Claro que é. Porque e o fizeram... Tá vendo? Eu avisei a vocês. Inacreditável o absurdo que tu tá falando. Não é um absurdo, não. Não é absurdo, não. Eu literalmente cantei a bola sobre o que ia acontecer antes de acontecer. Eu sempre falei, cuidado, vocês estão hypando demais. O One Piece não é sobre lutas. Roberto, você não sabe o que está dizendo. O One Piece é Battle Shonen, tem que ter lutas. Se fuderam. Roberto, mas... Como é? Eu avisei. Gente, não esperem muito de God Valley. O Oda não trabalha assim. O Oda trabalha com narrativa e não luta. Roberto, God Valley vai ser muito pica. O Oda hypou isso tem muito tempo, blá blá blá. Tomaram no cu. Eu avisei. Depois, parem de ficar hypando o Power Scale. Parem de ficar dizendo isso. Vocês vão se fuder. Roberto, você não sabe o que você tá falando. Blá, 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 blá. Tomaram no cu de novo, porra. Essa é a realidade. Se eu tô falando que os fãs do Mihawk celebraram sem ver a discussão, e se eu tô falando que o Milgras rasgou o cu de raiva sem ver a discussão, é por causa de Power Scale, caralho. É óbvio que é. Maravilhoso. Eu estava certo. Eu arrombei o fandom político. Porque foi o Oda que falou. Todos temos um pouco de Teriubitos. Se fuderam. Eu arrombei os Power Scalers. Eu avisei a vocês. Parem de esperar lutas em One Piece. Parem de dizer que essa merda é sobre lutas. Porque não é. Ai, mas é o Battle Shonen. Loucura é você fazer a mesma coisa o tempo todo e esperar resultados diferentes. One Piece chegou no topo fazendo o que nenhum outro faz. E se vocês acham que eu tô mentindo, eu vou provar vocês. Quais são as cenas mais icônicas de One Piece? Most iconic One Piece panels. Eu quero 100. Eu não quero 10, eu quero 100. Os melhores painéis de One Piece. Nenhum é sobre luta. Quer ver? Esse daqui é um dos mais icônicos. Mary Burning. Esse é um dos mais icônicos ou não é? Com certeza é um dos mais icônicos. Mais icônico do que todos os de luta. Este é um dos mais icônicos. Chopper. Sakura Tree. Este é um dos mais icônicos. Ou não é? Sim. Este é um dos mais icônicos. Ou não é? Sim. Este é um do... Este, então, é um dos mais icônicos. Ou não é? One Piece chegou ao topo dos Battle Shonens fazendo o que nenhum Battle Shonen faz. Não ser um Battle Shonen. Entenderam?
e o soco do Luffy, o que no Tenryubito, não é necessariamente uma cena de luta, porque o soco em si representa muito mais do que a luta, entendeu? E de novo, não é uma luta, é um soco. Eu não estou maluco. E, para encerrar de vez essa discussão, ficar argumentando com o fantasma é fácil, me dá a palavra. Não, calma aí, meu Deus. Você teve, eu garanto que você teve a palavra lá no seu Twitter a semana inteira. Calma aí, tá? E o painel mais icônico de One Piece, na minha opinião, não só não teve a ver com lutas, mas como tem a ver com a ausência delas. E fecha perfeitamente com a correlação com God Valley. E eu já mostrei ele nessa live hoje, que é esse aqui. O sonho das pessoas não tem fim. Lembram? O que algumas pessoas se esquecem é o que levou esta cena a acontecer. Vocês se lembram? Qual foi o motivo disso aqui acontecer? Hein? Melhor cena é o Luffy socando Tenryubito. Não, não é. Provavelmente você gosta disso por conta de política. Mas tudo bem, é uma cena boa. Mas não é a melhor cena. Essa é a melhor cena. Essa é a melhor cena. Porque, de novo, isso daqui não é falado. Isso daqui não foi falado por um protagonista. Isso daqui foi falado por um vilão. Por um vilão. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando com o vilão. Eu tenho certeza que tem gente no Twitter falando: o Tite não fez nada de errado. Ou não tem? Não. Bellamy não tem ambições e sonhos. Não. Esta cena aconteceu porque as pessoas se recusaram a lutar. Não foi por conta de luta, foi por conta da ausência da luta. Então, olha o impacto disso que eu acho que vocês não conseguem perceber, porque vocês estão tão bitolados por conta de power scaling e política. Esta cena aconteceu por divergência ideológica. Ou não foi? Zoro, independente do que aconteça, não revide. O Luffy, o protagonista de um Battle Shonen, que revida as coisas sempre na porrada, ideologia é o que você acredita, Patrick, acima de tudo. Ele falou, não revide. Sabe por quê? Porque o protagonista da obra que vocês dizem que é política e que vocês dizem que é sobre power scaling, não briga contra aqueles que pensam diferente dele. E isso culminou no painel mais foda da obra, pelo menos na minha opinião. E aí? Eu não estou argumentando com um fantasma. Calma, Milgra, deixa eu acabar. Eu vou deixar você falar. Entenderam? E é isto que esta cena representa. Esta cena, ou o que anteveu essa cena, representa que você não deve revidar ou bater ou fazer o que quiser contra aqueles que pensam diferente de você. Só porque eles pensam diferente. Na verdade, você deve dar a cara a tapa. Deixa eles baterem. E é exatamente isso que eu faço. E foi exatamente isso que eu falei na live. Milgras, entra lá no Discord que eu vou te puxar. E eu vou debulhar toda a sua argumentação de power scaling. Porque você não tem argumento. E eu vou cantar pedra. Mas entra lá no Discord. Entra lá. Onde ele tá? Entra lá. O A Secla do Camundongo. Versão 2.0. Cadê? Entra no Discord. Você não falou o que queria falar? Cadê agora? Estou lhe dando oportunidade. Perfeito. Ele tá aqui no geral. Eu vou entrar aqui em Mary Joyce. Por quê? Porque o nome do meu... o nome do meu canal de áudio se chama Mary Joyce. Porque vocês falam que eu sou um Tenryubito, né? Então pronto. Pode falar, Milgras. Você tá mutado. Você continua mutado, a Secla do Camundongo. Não estou te ouvindo. Você não está falando. Agora estou te ouvindo. E as pessoas estão te ouvindo também. Pode falar. Cara, primeiro eu vou começar pelos 3 motivos que você deu ali, tá? Ok. Não faz nem sentido sobre o rosto do Joy Boy.
Você quer saber como funciona a cabeça de uma agenda nesse caso? Eu ia estar comemorando o upscale do Shanks, porque o Shanks teve o Haki comparado ao do Joy Boy. Por personagens randoms que não significa nada, né? Personagens randoms Randoms. que cresceram com Harold, que viram Gaban, que viram Rayleigh, E que que foram viram o próprio transformados e que foram transformados em demônios assim, foram unados pelo Roger. Mr. Tree. É isso aí mesmo? Esse argumento, cara, isso nem passou pela minha cabeça pra falar mal do capítulo ou alguma coisa assim. Inclusive, eu achei a luta boa, velho. Eu achei a luta boa. Hum. A única coisa é que você fica falando essas coisas, aí você vai gera um monte de imbecil que fica falando coisa que não é verdade lá na porra do meu Twitter. A culpa é minha agora! A culpa é Porque minha! assim, A culpa porque é minha, assim, minha! Por que a a culpa é culpa minha? Porque qualquer coisa que eu falar, a pessoa só vai resumir a lutinha para o scaling, cara. Eu Por, tava, porque eu você. lembro, Milgras, eu calma. lembro. Milgras, foi você que cultivou essa comunidade, cara. Foi você que cultivou Power Scaling. Não, Você criou a seita, não eu. A culpa é minha não. agora. Quem cultivou falando que eu só ligo pra isso foi você. Eu Mas é nunca. verdade. Mas tanto é verdade que você ficou putaço pelo que a galera tá falando. Eu não vi a discussão. Você está Ah, aqui justamente por conta disso. Roberto, Ah, quando, quando que você me viu reclamando, sem ser de God Valley, tá? Quando que você me viu reclamando que não tinha luta em One Piece, cara? nenhuma vez. Não, nenhuma vez Então, realmente. eu Mas não, que. caralho. Sabe por que que eu reclamei de God Valley? Porque caralho, eu lembro, não vem falar que, não sei o que, é a escrita do Oda. Não, não, Você deve. não, 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 não. Não faça isso. Não seja desonesto intelectualmente. Foi o que É, vocês eu interpretaram. vou Não é a escrita do Oda. Foi o que você interpretou. falar. Hum, pode falar. Eu lembro, cara, 957, o capítulo 957 de One Piece. Ah, ah, Ele é o meu top 2 assim, de capítulos que eu li no semanal. ah, De tão absurdo que foi aquele capítulo. ah. Teve, teve a Teve um monte de coisa que a Fandom queria ver ali há mais de 15 anos Ok. naquela porra. Ah, As recompensas do Yonko, e aí ah. teve a lore do Shebeck, do Garp, do Roger, e o Sengoku falando que o Garp derrotou o Shebeck, que era um cara que queria ser rei do mundo, Uhum. e um de 3 Yonko. Aham. E aí o Sengoku fala que o Shebeck foi possivelmente o primeiro e o mais forte Uhum. oponente do Roger. Aham. E aí ele continua falando de God Valley, falando que o Rei dos Piratas e o Herói da Marinha se juntaram Hum. para derrotar o Shebeck, Hum. tá? Uhum. Já começa, o que o Oda criou aí, já começa, é a escrita dele, cara. Ele gerou o God Valley em torno da luta deles, em torno da derrota do Rocks. Não fui eu. Não fui, por isso que você nunca me viu falando, criticando One Piece por não ter luta em tal arco, ou porque a luta foi fraca em Egghead, igual todo mundo fala que foi fraca em Egghead. Você nunca me viu. Eu não estou dizendo isso, Migras. O que eu estou falando é o Então, seguinte. Você. aí Ah, tá bom, ele, termina. Termine. ele sabe o que ele fez porque ele postergou e ficou dando migalha sobre God Valley o tempo todo. No flashback do Kuma, ele fez o Kong falando pro Garp ir lá porque tava indo o Rocks, o Roger. Ele fez aquele painel dos Piratas Rock chegando, ele fez aquele painel dos Roger chegando, ele fez aquele painel dos Cavaleiros Sagrados falando que iam pra luta e pra todo mundo ir fora. E aí, cara, inclusive, nessa página dos Piratas Rocks, o Kaido, tá? O Kaido, vamos, vamos por partes do Kaido. O Kaido coloca o Roger naquela figura lá que aparece atrás do Luffy, Ah, correto? correto. O Kaido fala pro Luffy na luta deles do haki do Roger que ele conseguiu apenas com haki e que não sei o que, não sei o que lá. Correto também? Correto. Aí o Oda faz o painel dos Pirata Rock chegando em God Valley, do Kaido falando sobre o Roger
e a Big Mom pedindo calma pra ele, como se o Kaido quisesse atacar o Roger ou alguma coisa assim. Os dois sequer trocaram olhares em God Valley. Tá vendo como o Oda constrói umas coisas que não... Ele deu retcon em 2 cenas em menos de 100 capítulos. Aquela cena que apareceu no flashback do Kuma, do Roger pedindo calma pro Rox e o Rox mandando ele sair pra frente, não existe. A Big Mom e o Kaido se separaram aí. E aí no flashback do Kaido aparece ela brava em Hachinoso, querendo saber onde o Kaido tá, sendo que eles se separam aí. Os Cavaleiros Sagrados que ele apresentou, ele sumiu com todos, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo, ele sumiu com todos. Cadê aquele cara da cabeça de Baphomet? Caralho, ele não apareceu no incidente. Moreno. Ele fez um capítulo chamado Battle Royale de God Valley. Ele fez um capítulo chamado Battle Royale de God Valley e colocou as lutas em off-screen só com o Garland derrotado lá. E a gente tá falando do... Aí vocês falam, ai, mas não é de luta, não é... o Oda não vai gastar tempo com isso, que não sei o que, que não sei o que lá. A gente tá falando do mesmo autor que faz 20 capítulos de luta pra Luffy versus Katakuri, 40 pra Luffy versus Kaido. Sim. O cara que gasta capítulo com o plot da Big Mom com amnésia e do Luffy lutando sumô contra os caras de sumô irrelevante no arco de Wano. E aí ele faz o plot do Zoro e do Frank ser na porra do SBS, do Vivricard. Sim. Ele não podia ter trabalhado o Frank lá. Você não sacrificaria os capítulos de amnésia da Big Mom pra ver mais plot do Frank. O Frank, quando ele era criança, ele claramente ele era ressentido de ter sido abandonado por pirata. Ele não podia ter trabalhado isso. Ele prefere colocar na porra de um SBS e fazer o plot da Big Mom com amnésia e do Luffy lutando sumô com um cara irrelevante pro arco. Sim. Isso é tudo, sim. Isso é tudo, Tá isso é tudo condizente com a narrativa dele. Tudo. Não é condizente. Porque ele faz essas coisas irrelevantes e vocês usam de argumento. Não, mas aí como que ele vai mostrar? Caralho, Vamos a gente lá. tá falando. Calma aí. A gente tá falando de Garp, Roger, Barba Branca. Todos esses velhos de One Piece, quando eles aparecem, o Oda, ele sempre faz questão de falar. Não, mas no meu. Ele faz os personagens falarem, né? Não, mas no meu auge não era assim. Eu tô muito velho, não sei o quê. No meu auge, o Roger usou o Galaxy Impact e o Oda fez ele falar: nossa, como eu tô fraco. Ouvimos, né, No meu do Prime não era Roberto, né, assim. E aí, o que sobre ele essa faz questão nesse flashback? de O Garp usa o porque Galaxy serem Impact batalhas e uma tal. vez Agora e vamos no Imo ouvir ainda a tem opinião do regeneração. Milgras. Milgras, Ele pode falar. gastou o primeiro ataque do Newgate também, sério, no Prime dele, num cara que tem regeneração. E tudo que ele fala sobre esses caras no Prime, não sei o quê, cara, Opinião bem ele interessante, simplesmente. Olha aqui que ele fez nesse capítulo com a Lilian, o Kaido e o Newgate. Eles simplesmente viraram as costas e foram embora. O Newgate nem se perguntou o que aconteceu com o Rox, por que ele tá assim. Simplesmente por conveniência de roteiro, da escrita dele, que foi horrível em Godvaldo. Ele deixou de fazer um monte de coisa. Ele não E quis fazer. Sim. ele mostra um monte de coisa irrelevante. Sim. Milgras, eu já cansei de falar pra você. Você terminou? E você vai falar da minha expectativa agora. E aí você deu cote no meu Twitter, no meu tweet, falando que você esperava uma luta que nem ia ter fala. Pois é. Não E eu falei, aconteceu. Eu achei que seria legal. E eu expliquei na live, porque tem um capítulo de Fairy Tail que ele não tem fala nenhuma. Achei que seria bacana. E aconteceu em alguma dessas páginas aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Não foi o capítulo inteiro, mas essa aqui, ó, não teve fala nenhuma na trocação. Vocês chamam isso aqui de clash, né? Acho que é o termo que vocês usam. Mas enfim. Foi uma página que nem teve duas, luta. Né? Foi duas, o Garp e o Roger. Foi o Garp e o Roger se espatifando aí no negócio. E aí, não é a minha expectativa. God Valley, ele construiu God Valley pra isso. Só que ele quis fazer um monte de retcon. Inclusive, o Rock ser gente boa, entre aspas, deve ter sido um retcon dele. Ele devia ter pensado no Rox primeiro como um vilão.
Migras, você terminou? Então vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa. Eu vou começar bem do começo do que você falou assim. E quando eu li no capítulo 957, foi uma das coisas mais legais que eu achei. Primeiro de tudo, você tem certeza que você leu o que você leu? Porque naquela época não tinha a versão oficial. Naquela época eu não estava presente. Naquela época vocês liam as traduções que eram traduções de traduções. Eu não vou diminuir o trabalho de ninguém, seja pirata ou não. Mas você tem 100% de certeza que o que foi traduzido é o correto? Semana passada Cara, mesmo vocês viram um erro? pode ter mudado uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo. O Sengoku fala do Olha incidente, lá. o Olha Sengoku, lá. o Sengoku fala do incidente literalmente em torno de Roger, Garp e Roger, e o Oda faz o Sengoku hypar pro leitor o Barba Pirata Rock. Tanto é que ele dá ênfase nos random dos marinheiros falando: nossa, mas uma tripulação com 3 Yonko. Ele liderou uma tripulação com 3 Yonkos, e aí ele faz a luta girar. Ele faz até o que você está mostrando aí na tela. Ele faz até o desenho do 4 versus 2. Tanto é que antes de God Valley existia muito debate se essa luta de 4 versus 2 ia acontecer ou se ia ser Quebec versus Roger e Garp. Você não tá me vendo reclamar disso, porque já existiu o debate dessa coisa de ser 2 versus 1 ou 4 versus 2. Mesmo que o Oda tenha desenhado aí um 4 versus 2. Cara, olha os debates de vocês. Primeiro, vocês estão se baseando numa possível luta de uma menção do Sengoku que nem estava lá, baseado em silhuetas. Silhueta de One Piece. Inacreditável. Quem tá escrevendo o bagulho? É o Sengoku que existe na vida real e começa a escrever? Milgras, o Oda escreveu o Sengoku falando, mas da perspectiva dele. Em momento algum isso aqui pode ser real. Porque, de novo, em One Piece a gente tem um tema que é muito recorrente, Então, que é fake news! Ainda mais do governo e da marinha! Sabe por que você ficou errado? Porque você escreveu errado nesse último capítulo. Não, O não. Oda, o Oda deu a luta. É a maior luta. Tinha um flashback de One Piece, Não. inclusive. É Milgras, vocês acham que é o mais importante. Desde o começo vocês achavam que God Valley aconteceu porque era uma luta muito foda e tal. E o motivo de God Valley acontecer não era nem luta. Era o oposto próprio disso. O motivo. o Oda construiu na luta dele. E o próprio editor, no final do último capítulo, coloca: chegamos no clímax de God Valley. E aí, no final desse, o editor. Volta lá pra ver o que o editor coloca. Milgras, você precisa entender que o termo clímax, quando é usado em português e quando ele é usado em japonês, é Exato da diferente. história. É diferente. Não, Isso não, e é o ponto mais alto. é o É o que fim. todo mundo. É É o o que todo mundo fim. É o é o fim, que todo literalmente o fim. mundo quer saber. É a parte mais importante do que todo mundo queria saber, porque ele literalmente construiu a narrativa de God Valley em torno deles. Milgras, eu vou mostrar mais uma vez o quanto você não entende. Por que que este capítulo acontece isso daqui que eu tô mostrando na tela? Tá vendo isso daqui? Tá vendo isso aqui? Você tá vendo, porra? Tô. Por que que acontece isto daqui e isto daqui? Por quê? Isso aqui o que? A montanha caindo? Uhum. E a derrota do vilão. Por quê? Porque a queda, literalmente a queda da pedra, Milgras. Rocks caindo. Literalmente. Não é por acaso que o Oda desenha essas coisas. Não é por acaso que essa luta só teve um capítulo. Porque as lutas de quaisquer outros personagens que não sejam o Luffy são lutas curtas. Quer ver um exemplo? Quantos capítulos durou a luta do Kid contra o Shanks? Do Shanks contra o Kid, na verdade. Quantos capítulos? Você me viu reclamar? Quantos capítulos levou a luta do LoL contra o Barba Negra? 1,5. Por quê? Porque não é o protagonista. Porque é Roberto, duplamente irrelevante. Eu vou perguntar de novo. Você me viu reclamar desses negócios? Pois é, mas você não reclamou porque o seu personagem favorito foi rapado e você tem agenda.
Você achou Não. fantástico? Foi. Você ficaria puto, na verdade, se a luta do Shanks contra o Kid durasse muitos capítulos. Porque aí você ia falar, meu Deus, o Shanks está levando muito tempo pra ganhar do Kid. Isso não pode acontecer. Deveria ter sido num capítulo só. Cara, Tá eu vendo vou como falar. a sua agenda vai contra Não. você? É por isso que você fica incitando esses caras a irem na. Mas é a verdade, Milgras. Eu não fico incitando. É uma análise justa e coerente do que eu tô falando. O que o Oda tá fazendo é coerente com tudo que ele fez. As lutas de outros personagens que não sejam Luffy são sempre lutas curtas, porque eles não são o protagonista. É óbvio que é Roberto, por isso. Porra! Oi. eu nunca dei hate em One Piece. Eu nunca dei hate em One Piece quando alguma agenda minha falha, cara. Nunca dei hate em One Piece. Eu tô falando genuinamente que a escrita do Oda foi horrível. Genuinamente, eu Não acredito foi. nisso genuinamente. Você acredita isso genuinamente porque ele não fez o que você queria ver. É literalmente o que você falou. No comecinho lá rapidinho. No começo da sua argumentação você falou, o capítulo 957 foi um dos mais legais, foi o que mostrou as recompensas, foi o que falou do passado e não sei o quê, que a Falei, fandom queria ver. Não, não. falei que os Vocês, melhores vocês semanais. imaginaram que God Valley seria sobre lutas muito fodas, porque isso é o que vocês gostam de ver na cena. Vocês fantasiaram que quando isso fosse mostrado seria muito pica. E quando não foi o que vocês fantasiaram, vocês põem a culpa no Oda. Isso é completamente maluco, porra. Esse é o único argumento que vocês têm, que você tem, e que quem defende isso tem. Porque Milgras. eu trago literalmente o que o Oda construiu. Eu trago literalmente o que o Oda Milgras. construiu. E você rebate falando assim, não, é a sua expectativa. Mas é a Não, sua expectativa. A minha não só foi atendida, como a minha foi comprovada. Eu avisei a vocês. Eu aviso isso a vocês há anos. Anos. E aí você fala que eu estou criando uma agenda quando eu literalmente falo que as coisas vão acontecer. As coisas acontecem e você fala, você está incitando as pessoas a me odiarem. Eu não estou. Eu não faço nada. Muito pelo contrário. Eu mostro que o One Piece chegou ao topo dos Battle Shonens fazendo o que Leia nenhum esse Battle print Shonen que eu vou faz. mandar, por favor. Nenhum Battle Shonen faz. Principalmente o que está destacado. Roberto. Fake news. Oi. O Samaluz me mandou um negócio. Fake news. Pode falar. Eu até esqueci o que eu ia falar, porque você Ah, falou um negócio aí. ah, Calma aí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. hum. Pode lembrar aí. Quando você lembrar, você fala. Tem um print aqui, ó, da fada do que o Sengoku falou, tá? O Sengoku, nesta cena, ele dá algumas certezas. Sim, mas primeiro, já tem uma silhueta aqui que não dá pra levar a sério, né? Vocês sabem disso, né? Já começa por aí, né? Porque, de novo, isto daqui é o que o Sengoku sabia, o que ele imaginou. Ele não estava lá. Ele não estava lá e agora a gente sabe que ele não estava lá. E em momento algum desta fala, pela forma como ele está dizendo, ele fala como se ele estava lá dando certeza. Não, não, não. Vocês leram isso daqui, imaginaram as coisas e tomaram como verdade. E isso é muito perigoso. E eu sempre falei, cuidado com traduções ruins, cuidado com adaptações. Quer ver um outro exemplo? Aquele lance lá do... O que foi? O sentido é o mesmo. Não O é. Oda criou em cima deles, em cima dessas lendas reunidas. E eles se enfrentando. Foi nisso que ele criou. Milgras, tá entre aspas, Milgras. Tá literalmente entre aspas, Milgras. Roberto, Tá entre aspas aqui, tá entre aspas aqui. tanto, Tá entre aspas tanto é aqui, verdade, aqui. verdade, que ele literalmente fez a maior luta de um flashback aí. Porque era importante pra história, Milgras. Porque é importante pra Exatamente. história. A E aí menção à luta é importante, a luta em si não é. Tanto não é que não teve muitos capítulos. É isso que vocês precisam entender. Eu sei que pode ser muito frustrante pra vocês, porque o que vocês gostam de ver as lutas, pô, eu também adoro ver lutas, eu gosto pra caralho, é sensacional. Mas o One Piece não é sobre isso. Nunca foi! Nunca Você quer foi! ver? Você vê um negócio? A gente nem sabia que Cavaleiros de Deus existiam até, sei lá, 100 capítulos atrás. Ok? Sim. E daí? Você acha uma boa escrita ele fazer o painel lá dos Cavaleiros de Deus, falando que vão enfrentar os piratas que chegaram, e aí ele sumir com todos eles.
tirando o Garlin e o Somers? Milgras, ainda não acabou. Você acha isso uma boa escrita? Ainda não Você acha uma acabou. boa escrita? Você acha uma boa escrita o que eu falei do Kaido, dele falando do Roger, dele chegando na ilha e falando sobre o Roger, e a Big Mom pedindo calma. Chegar em God Valley e os Acho. dois nem se olham? Acho porque você está se esquecendo de uma coisa muito importante. Só porque o flashback de God Valley foi mostrado, não significa que todas as interações entre o Kaido e o Roger foram mostradas. Tá, calma. Aí é foda. Aí é foda. Não, não é foda. E eu posso provar. Aí é foda. Eu posso provar. Se você prestasse atenção na timeline de One Piece, nas coisas que são realmente ditas e não nas lutas, você saberia que antes de God Valley aconteceu uma coisa muito importante. Eu já mencionei várias vezes isso. Várias e várias vezes isso. Cara, tá vendo o que você faz? Sabe quem que da fandom que começou a desmentir a timeline literalmente que o Sandman coloca lá? Que ele fala que os youtubers japoneses colocam? Fui eu. Do que você tá falando? Que desmentir? Você vai desmentir isso daqui, Milgras? Se você desmentir o que eu vou falar agora, eu viro a secla do Camundongo e Power Scaler. Se você desmentir. A sua frase foi a seguinte: você não presta em timeline, você só presta atenção em Power Scaler. Essa foi a sua frase. Exatamente, sim. Não. Caralho, eu presto. Roberto, primeiro que eu gosto de tudo em One Piece, eu já te falei isso. Eu gosto de tudo. Eu gosto de lore, eu gosto de recompensa, eu gosto de luta, eu gosto de world building. World building é a minha segunda coisa preferida de qualquer coisa de mídia. World building é a minha segunda coisa preferida de qualquer coisa de mídia. Eu vou provar então. Eu posso provar então? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas de timeline de One Piece. Que fui eu que percebi que as pessoas adoram falar, né? Que o pré-time skip, o Luffy navegou 1 mês, né? De Arlong Park até Marineford foi 2 semanas, 3 semanas, que as pessoas gostam de falar essas coisas. E aí lendo, eu fui atrás dessa timeline, e aí relendo os capítulos de One Piece, eu percebi que não tem como isso ser verdade, que inclusive o Sandman é um dos que ficam repostando essa timeline de semanas, o Mangão fez vídeo sobre isso. Relendo One Piece, eu percebi que não tem como ser isso por causa de Drum. Porque nos flashbacks que a gente teve sobre o Ace e o Barba Negra, a gente viu que eles ainda estavam no navio do Barba Branca quando o Luffy tem a primeira recompensa. Tá bom, Migros, mas isso aí que você tá... Eu entendo, é verdade, eu vi aquele seu vídeo, eu reagi ele em live, mas eu não estou falando de uma timeline que seja especulativa. Eu estou falando de uma timeline exata, porque é mencionado exatamente, e eu vou provar. Preste atenção, nós estamos em God Valley, certo? God Valley aconteceu exatamente 40 anos atrás. Teve uma coisa que aconteceu exatamente 1 ano antes de God Valley. Qual? Talvez seja mais importante do que God Valley em si, na minha opinião. O Roger pegou em Lodestar. Exato, mas aí é que tá. Eles foram os primeiros a chegar. Isso é enfatizado na fala. Gold Roger se tornou o primeiro bando a chegar em Lodestar. Não significa que foi o único. Não significa. Então, existe uma possibilidade muito grande do bando do Rocks também ter chegado lá. E se o bando do Rocks também chegou lá, o Kaido também estava lá. Então, muito provavelmente o Kaido pode ter enfrentado o Roger, porque pode ter tido um confronto entre eles lá. E esta cena daqui pode ser uma menção a isso. A gente não sabe porque não foi mostrado. E essa timeline não é especulativa. Essa timeline é exata. E você não tem como contra-argumentar isso. Você não tem. É especulativa no Rocks ter ido pra lá, pra Roadstar. Você tá especulando isso. Estou especulando, mas eu estou falando os primeiros. O único bando que era forte o bastante pra chegar lá era o do Rocks. E foi por isso que ele fala os primeiros. Porque muito provavelmente eles também chegaram. Por que o Oda não especificou isso? Não sei. Não sei, a gente não tem informação suficiente. Mas, de novo, você está hateando sem saber. Ah, o Kaido foi derrotado. Ele nunca mais vai ser mostrado na obra. Ele foi. Eu não tô hateando sem saber.
com base no que a gente tem, eu tô fazendo a minha crítica. Tudo Com bem, base no tudo você bem. que tá Não, falando. eu estou dizendo, não, eu estou dizendo que existe a possibilidade disso ter acontecido. Então, espere para ver o que o autor vai mostrar. God Valley ainda nem acabou. O Rox foi derrotado? Exatamente, Foi. O flashback exatamente, acabou? Não. Não. exatamente. Espera. Exatamente. Tanto é que eu não tô criticando o que ele fez com o Rayleigh e com o Gaban. Eu não tô criticando isso porque o Valley não acabou e eles estão voltando. Sim, exatamente. Foi mostrado no capítulo. Foi mostrado no capítulo, inclusive, que quando o Roger e o Garp usaram a massa condensada de Roshaku, eles não conseguiriam mais lutar. Então, muito provavelmente, eles vão precisar de ajuda. Não significa que a luta acabou. E eu acho que o Somers não falou, ele não sabe quem é o Scopper Gaban? Ele não sabe quem é? Onde o Gaban e o Somers se viram antes, pra ele poder estar mencionado? Muito provavelmente vai Exatamente. ser depois disso. Não é Eu não possível? tô, Não é uma eu- possibilidade? Vocês estão falando que é headcanon meu. Não é uma não, possibilidade? por isso que eu não tô criticando isso. Então, porra. Eu não tô criticando isso. Eu tô criticando o que ele já acabou nesse capítulo. Ok. Ele fez o Kaido e a Lilian sair, o Newgate virar as costas, sem nem se perguntar com o que o Rock estava acontecendo. Capítulo passado, a Big Mom se mostrou preocupada com o Rocks e com o Kaido, falando. Quando o Rocks caiu lá do Imo, ele falou, ela chegou, Rocks, o que aconteceu com você, não sei o quê. Ah. E aí, quando ele ataca o Kaido, ela fala, a gente não é seus aliados, não sei o quê. E aí eles aparecem no capítulo para falar mais uma vez sobre a dica da vida, que pode ser. Tem uma teoria que o Bruno Bandeira faz há anos, né? Que o Kaido ia pagar esse débito com a alma. A Big Mom pode ter tirado a alma dele lá no vulcão e vai voltar para a história, é uma teoria aí. Uhum. Pode ser por isso que o Oda tá dando ênfase nessa porra, porque não faz sentido ele dar ênfase num bagulho que já passou. Então pode ser uma teoria boa aí. E foi isso que eu critiquei. Kaido, Lilin, Newgate mal usados, mal aproveitados. Os Cavaleiros Sagrados foram mal aproveitados, mesmo se eles aparecerem no próximo capítulo, tá? Pra tentar matar o Roger e o Garp. Mesmo se eles aparecerem, vai ser mal aproveitado. O Rayleigh e o Gaban, eles ainda podem ser bem aproveitados. Quando eu tava falando com um amigo meu, eu até falei, quando você pensa que o Rayleigh e o Gaban são o Zoro e o Sanji do Roger, é até estranho o Oda não ter feito um painel pra eles. É muito estranho o Oda não ter feito um painel pra eles, e eu acho que ele vai fazer esse painel no próximo capítulo. Gente, vamos lá. Eu não acho que o Oda fez retcon nenhum. One Piece é uma obra muito Roberto, famosa. Calma, deixa eu terminar. Deixa você falar, agora escuta. One Piece é uma obra famosa justamente por conectar pontos que ninguém mais vê, por fazer correlações completamente absurdas e ser provado ao longo do tempo. O Oda sempre fez isso. O Israel, que é aquele mangaka brasileiro famoso, ele sempre falou que o Oda não é gênio porque ele pensa as coisas desde o começo. Ele é gênio porque ele consegue amarrar as pontas soltas muito bem. Isso não significa que o Oda seja perfeito, ele já cometeu erros, tem retcons, tudo tem. Mas eu não acho que seja o caso em God Valley, porque, de novo, God Valley é pensado há muito tempo, ele fez exatamente do jeito que ele queria. Ah, mas o Cavaleiro de Deus foi apresentado depois. Imo foi apresentado depois e é muito bom. O Rox foi apresentado depois e ele é excelente, um dos melhores personagens da obra, diga-se de passagem. Entendeu? Então, o que eu acho pro resumo da obra, eu já expliquei exatamente. Porque, no fundo, eu acho que você não gostou disso, porque isso é prejudicial à sua agenda. Porque você tem agenda. Você tem. Você vai falar pra mim que você não tem uma agenda. não, Roberto, não é prejudicial por causa da minha agenda, cara. Se fosse por causa de agenda de lutinha, se eu resumisse a One Piece a lutinha, eu já teria criticado isso há muito tempo, igual um monte de gente critica. Inclusive, eu nem concordo com o take das pessoas falando que o Oda não sabe desenhar luta. Isso é mentira. Ele Claro que é sabe mentira. desenhar. É óbvio que ele sabe. Ele só não quer. Ele só Esse não quer. capítulo foi claro que ele sabe desenhar. Claro. Apesar de ser curta, a luta foi boa. Sim. E provavelmente vai ser melhor aproveitada no anime, porque é basicamente isso que eles estão fazendo hoje, sim.
que eu tenho agenda nisso se você nunca me viu reclamando dessas coisas? Você Tá, tem tá agenda. vendo? Não, calma aí. Não. Não, A sua agenda é dentro do Power Scale e não dentro da narrativa. Você não gostou disso porque o Shanks é não, tirado pra merda por tabela com esta cena. Sim, ele é. Roberto, é porque você desassocia luta de narrativa. Não, claro que não. É impossível Você fazer isso em One desassocia Piece. luta Não, de. não, não, não. Eu desassocio as lutas que não são do Luffy com narrativa. Sim. Porque as lutas Você. importantes são as do Luffy, não as dos outros personagens. Tanto é que elas são muito mais curtas do que as do Luffy. Ou não é verdade? Tá bom, mas eu não tô pedindo 10, 15 capítulos de God of War. Hum. Eu só tinha que ser mais de um. Ok. Mais de 7 páginas. Tinha que ser. Porque foi como o Oda construiu o God Valley. Vamos então para encerrar isso, porque daqui a pouco eu preciso sair para comer com a minha família. Eu vou mandar para o povo a pergunta: quem tem uma agenda afinal? Eu, Milgras. A duração será de 2 minutos. Cara, é óbvio que você vai ganhar, porque você fica botando groselha na cabeça desses. Ó, Votem. olha, olha esse Rush cara Valley. falando aqui. Relevante, ó, Milgras, relevante é luta, é Milgras, por que poder. que eu fico pondo... Milgras, eu não fico pondo nada na cabeça das pessoas. Eu sou um tradutor, eu só analiso a obra, eu só dou a minha opinião. Se as pessoas concordam mais com a minha opinião do que a sua, a culpa não é minha, porra. A culpa não é É minha. literalmente. Eu nem participei dessa discussão. Eu nem tava lá. Eu nem vi o capítulo, eu vi o capítulo agora. Eu nem comentei Você, ainda. Se você acha que esta treta ela acabou agora porque já deu tempo, ela só está começando porque eu ainda não entrei. Eu ainda não dei Roberto, meus argumentos. Prepare o coração você, quando eu fizer a thread de análise. Roberto, você literalmente acabou o capítulo falando de mim, cara. Sim, porque falaram de Falando, você. Porque falaram de falando- você na live. mas sempre você menciona, o Power Scale é igual o Migros, que só liga pra luta, que só liga pra lutinha, que só Não é liga pra Power verdade. Scale. Não é verdade, não é verdade. Por que, que você arruma treta por causa, você arruma treta por qualquer outra coisa que não seja Power Scaling na obra ou que envolva minimamente Power Scaling? Eu nunca vi. Eu já tive várias discussões sobre várias coisas, Como Power Scaling? fora o Power Scale. Foi do mesmo tamanho que essas? Eu duvido. Não, mas é porque o Power Scaling tem mais debate, cara. Não é coisa assim. Se eu me envolver, por exemplo, em política, é, Nossa, por- é, é porque não tem como tancar certas coisas quando você vê ali, né? concordo. Nesse Aí ponto às eu vezes eu, concordo. às vezes eu prefiro nem falar nada ou me afastar. Roberto, para com a desonestidade. Eu tô sendo desonesto no quê? Eu literalmente abri uma votação e perguntei: quem tem uma agenda final? Eu ou Milgras? É só vocês votarem. Se eu tenho uma agenda, se vocês concordam mais com o Milgras do que comigo, é só votar. Eu dei o meu argumento, o Milgras deu o dele. Votem. A gente faz lá no Twitter. E eu acho que isso é muito justo, sabe por quê? Porque o Milgras tem exatamente. Agora eu posso liberar a porra do coisa. Ele tem exatamente o mesmo número de seguidores que eu. Se não tem, é muito parecido. Então vai ser exatamente a mesma coisa, porque as comunidades são meio que entrelaçadas. Ou não é? Porra. Ou não é? Votem lá. Votem lá. Se vocês concordam mais com que o Milgras, que a escrita do Oda foi uma merda, digam lá. Votem aí. Se vocês concordam comigo, votem aí. Pronto. É justo ou não é Bom, justo? as pessoas estão atacando a simplesmente opinião de tipo, putz, bem que podia ser mais, né? Ok. Só isso, a opinião. As pessoas estão atacando lá. Imagina eu que sou mais incisivo. Pois é, As pessoas, então muito provavelmente você foi atacado por ser mais incisivo. não, não. Sabe aquele tweet que você deu cote falando que ia ter luta sem negócio? Hum. Naquele tweet ali eu já estava sendo atacado. Porque eu falei que eu estava apreensivo pro próximo capítulo e que ia ser decepcionante se o Oda não entregasse uma luta satisfatória. E aí? Eu já estava sendo atacado ali. Eu tive uns 40 cotes ali, 70 comentários de Hum. gente, cara, de gente que provavelmente não leu One Piece tanto tempo quanto eu, chegou agora falando pra eu dropar One Piece, cara. É inacreditável. Falando que eu só ligo pra lutinha porque eu critiquei um bagulho pela primeira vez sobre luta. Milgras, você. E me perdoe, você sabe que eu sou seu amigo, você sabe que quando você precisar de mim eu vou estar sempre lá. Eu tenho certeza que você sabe disso, tá? Independente do que seja, a gente não precisa revelar nada aqui, tá?
A questão é o seguinte, você criou toda uma comunidade falando da coisa que você mais gosta, que é Power Scaling. Especificamente em cima de One Piece, porque é o seu avatar, é as coisas que você posta e tudo bem. Você até comenta de outras obras, mas de novo, você fala especificamente de Power Scaling de One Piece. Quando o Oda não faz o que vocês querem, vocês surtam completamente. Essa Aí, é a tá realidade. vendo? Mas é a verdade, Milgras. Desculpa, cara. Foi o que você cultivou. Você fez isso, não eu. A culpa é minha. Agora a culpa é minha porque anos atrás eu falei, gente, as lutas de One Piece são secundárias. Eu sou atacado toda semana por isso e por política toda semana. Eu tô acostumado já. Não tem nenhum problema. Eu aguento a porrada. Agora, quando acontece as coisas com vocês não aguentam, porra. Eu avisei a vocês. Eu literalmente avisei, porra. Eu não avisei. Acabou de... Eu falei, Você... vai dar merda aí. Não, eu falei, vai dar merda isso daí. Vocês esperam as coisas do Oda, vocês imaginam que ele tá fazendo uma coisa quando ele não tá fazendo, e aí quando ele não faz o que vocês querem, vocês surtam completamente e falam que a escrita foi ruim. Não, vocês imaginaram errada. E ele vai... Pode ter certeza que vai ter alguém falando isso na SBS. Aí ele vai falar de novo. Isso é uma questão de compreensão de leitura. Ou não é? Roberto, você acabou de admitir que você nunca me viu criticando sobre isso. Você acabou de admitir. Eu nunca critiquei mesmo sobre isso. Eu tô criticando especificamente God Valley, porque foi isso que ele prometeu em God Valley. Não. Foi isso tudo que ele escreveu. Foi Mas isso ele não tudo prometeu, Migros. Vocês imaginaram que seria isso. Todo mundo imaginou que não vai ser uma luta em God Valley pelos motivos e blá blá blá. Todo mundo errou, inclusive eu. O motivo era simplesmente uma menina. Roberto, mas ele ter feito a maior luta de um flashback nesse God Valley prova que ele realmente fez diferente dos outros. Sim. É a prova que ele fez diferente dos outros. Só que ele tinha que ter entregado mais do que só isso. Não. Rapidinho, eu preciso comentar uma coisa aqui. Não tem a ver com você não, Migros. Espera aí. Tem 2 comentários aqui que me incomodaram um pouco. O primeiro foi o seguinte. Estão falando que eu incito ódio contra o Migros, pode ser sem intenção falando isso. Não é verdade isso. Não. Eu chego e eu falo, se vocês ficarem hypando Power Scales, inevitavelmente vocês vão quebrar a cara. Aconteceu. Ponto. Fato. Estão falando que tem Ed. Peraí, vamos esperar o Ed acabar então. Pra gente acabar essa discussão. Calma aí que eu vou cagar no Vasco aqui, que é muito bom. Eu amo esse cara aqui, porra. Eu já falei, tem 2 coisas que eu cago na internet, realmente cago, e vocês podem me criticar por isso. Eu aceito. A primeira é inferiorizar times alheios, porque eles são menores do que o Flamengo, e a outra é inferiorizar obras menores, porque elas são menores que o One Piece. Óbvio, ponto. É porque eu fico com a impressão que as pessoas elas não sabem que a gente é parça. Não sabem, Migros, mas é claro que elas não sabem. Elas não sabem. Aí, elas acham que o que a gente tá falando zoando no Twitter, elas acham que a gente tá brigando. Você realmente acha que eu colocaria na porra da minha live uma pessoa que eu não curto, que não seja meu amigo? Isso é uma coisa completamente insana. E aí, quando você fala de mim e eu não tô aqui na live, quando você fala, tipo, o Migros Power Skill safado, não sei o quê. E aí, tipo, as pessoas que não gostam de mim por causa de take de Power Scale, vai lá e me cota falando bosta, tá ligado? Não tem problema, Migros, é o Twitter. O Twitter é uma rede social que foi criada para as pessoas se comunicarem e para se entenderem. Só que ela falhou miseravelmente nisso. Porque ninguém se entende nessa porra. Entendeu? Ninguém se entende nessa porra. E de novo, pra quem não sabe, eu e o Migros somos parças desde que eu entrei no Twitter. E ele foi uma das pessoas que literalmente me ajudou a hypar minha comunidade. Porque ele já era uma conta grande. Eu não era. Tá ligado? Agora isso não significa que eu concordo com tudo que ele diz. Porque ele é um power que ele é safado. Ele é uma secla do camundongo. E o Shanks é um rato safado. Eu já cansei de falar isso. Eu falo e ninguém me ouve. Ou não é? Cara, inclusive, você viu o suposto cara que só fala de Power Scale acertando sobre o rei do século perdido? Como assim? O que eu te mandei lá? Ah, que Twitter? você falou que o Rocks era... Mas fazia sentido. E eu, inclusive, mencionei isso também. Eu falei, porra, se o governo mundial, os 20 reinos lá, eles atacaram alguém, é porque muito provavelmente o outro lado não era tão parça. Dito e feito. Dito e feito, caralho. E foi uma thread em 2022 de teoria. Perfeito. Não Então, foi Power Scale, foi pois teoria. é, E aí? pois é, tudo bem, mas é que tá. Tá vendo? Aí as pessoas falam, Roberto, você está imaginando é Red Canon. Caralho, o meu conteúdo todinho é literalmente ver as referências da obra e tentar ver o que vai acontecer. Porra, que loucura. Aí eu não posso falar porque é Red Canon, o que eu mencionei ainda agora de Lodestar, que pode ter acontecido um confronto entre os piratas do Rocks e do Roger lá? Pode. Ou não pode, caralho? É uma loucura imaginar? Claro que não. Acho que eu vou fazer o vídeo de todas as merdas da escrita horrível. Cadê? O que é isso aqui?
Tem uma conta que eu bloqueei. Eu não sei quem é essa. Deve ser o cara eu não sei. Quando eu digo, esse cara eu bloqueei mesmo. Pau no cu dele. O que foi que ele falou? Togashi é muito superior ao Oda. O que é isso? Que insanidade é essa? O que é isso aqui, Milgras? O que é isso, Milgras? Foi no calor do momento. Foi no calor do momento. E sou eu que cultivo, que incito ódio. Para. Milgras, você tem uma comunidade de One Piece. Você sabe que as fandoms brigam, principalmente a fandom de Hunter x Hunter e de One Piece. E aí você posta uma porra dessas, fica difícil. E a culpa é minha! Minha! Roberto, o Luiu falando, Roberto, você incita ódio. Eu! Mas eu fiz as pazes com fãs de Hunter x Hunter. Aí a questão do fandom de One Piece é outra. Exatamente. Agora você não arrumou um problema com o fã de Hunter x Hunter, você arrumou um problema comigo. Porque eu vou contar isso daqui. Eu tenho que contar isso aqui. Ou você prefere que eu não fale? Já Togashi é muito superior. Eu não vou contar não, eu só vou comentar. Inacreditável. Você está removido da fama. Pronto. Sobre o quê? Tá na tela. É só você ver. Não, o que você falou que não vai contar? Eu não vou contar porque vai causar mais treta. Porque as pessoas estão falando que eu incito ódio. Eu que nem da discussão participei. Eu que literalmente falei que pra vocês não esperarem demais. Eu literalmente falei. Você, Cara, inclusive... a sua carteirinha de membro da fandom está removida. E alguém comentando aí. O Milgras tá falando de Hunter x Hunter, sendo que Hunter x Hunter tem menos luta de One Piece. É só mais um ponto a meu favor que eu não ligo só pra lutinha. Inclusive, quando eu reassisti Hunter x Hunter, a minha parte preferida, cara, preferida, eu quase chorei. Caralho, é muito... O Togashi é muito foda mesmo. A minha cena preferida foi aquele lobo lá, o Elfin, aquela quimera, não sei se vai lembrar dele pelo nome. Quando o Meruem tá sem memória, e aí o Elfin sente que o Meruem vai matar ele, e aí ele começa a envelhecer, começa a perder cabelo. Você lembra dessa cena? Lembro. E aí o narrador começa a falar por trás, assim, que o cérebro do Elfin tava pensando numa resposta, não sei o quê, aí o Elfin fala Komugi. Aí o Meruem lembra de tudo, aí ele vai atrás da Komugi, pede pra Palme, que tava transformada em formiga quimera, abaixa a cabeça pedindo pra ela pra ver a Komugi, aí ele morre nos braços. Caralho, isso foi muito, muito, muito Eu bom, mano. concordo plenamente com você. As melhores cenas e os melhores diálogos de Hunter x Hunter, que é famoso por ter muitos diálogos, são literalmente as conversas entre a Komugi e o Meruem. De longe, disparado, não tem nada minimamente, nada que seja melhor que nada. Pelo menos eu não vi até agora. Sabe o que eu tô sofrendo na prática? Você prefere referência ao One Piece, não é? É o que você mais Ele não prefere. sustentou a fala dos arcos Aí vamos melhores supor que que tem Quimera e alguma coisa de agora tá lore que soltando você não leitinho gostou. pros fãs Aí de você HXH. critica, aí as pessoas vão lá no seu comentário e falam. Também só fica prestando atenção em referência, só fica gostando de referência, só não sei o que, não sei o que. Tá ok, mas tá ok. Eu aguento, Milgras. Tipo, você realmente acha que as pessoas concordam mais comigo no Twitter ou discordam? Elas discordam, mais 90% das pessoas discordam de mim. No entanto, eu prevaleço. Por quê? Não, Porque mas... sim, eu falei que aconteceu o bagulho do mundo afundar. O mundo afundou. Eu avisei que Power Scaling ia dar merda. Deu. Eu avisei que todos somos Teriubitos. Eu literalmente avisei. Você é um imbecil, você não sabe o que você está falando. Vem o autor e fala: eu estava certo, esta é a verdade. Vocês podem me odiar, vocês podem falar que eu sou imbecil, vocês podem falar que eu incito ódio, isso daí foi uma canalice, mas tudo bem, a gente chega lá. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, mas eu estava certo, porra! Sim! Mais uma vez, Milgras, veja, este sou eu, vencendo o Power Scale. O Power Scale de One Piece morreu, está morto, sepultado. Esta é a verdade. Só por que você não venceu? Porque vai chegar no tema principal e o Oda vai fazer 30 capítulos de luta. Pro Luffy, porque ele é o protagonista. Mas vai fazer, é a Power Scaling do mesmo jeito. Não é. Vocês forçam isso. E toda vez que vocês hyparem um personagem, ele será tirado pra merda. Todos. Sabe por que faz Todos. ele? Por causa do adversário do Luffy. Ou o Kaido não é um dos principais
discussão de Power Scale no Twitter? É apenas por conta da caixa de apresentação dele, só por isso. E por causa da luta com o Luffy, e pelo fato dele ter lutado com todo mundo antes do Luffy lá, ou não é exatamente o que você sempre vê falando sobre o Kaido? O Sim, homem que aguentou a ilha e que lutou com todo mundo e depois com o Luffy. Não é sim, exatamente isso? Como? sim. E daí? Então, sempre Ele vi foi, o ele Power foi, tira, Scale. ele foi tirado pra merda ou não foi? Pra muitos, não, né? Como pra muitos. Ele foi tirado pra merda na luta contra o Luffy, ele foi tirado pra merda na luta contra o Rox agora. O Rox só fez assim, bum, tchau, cadê? Pra Não foi. muitos, não. O problema deles, é o que Agora, tá no mangá. É o que tá no mangá, não é uma questão de opinião, é só ver. cara, sobre o Roger usar a espada, ser espadachim, inclusive ele não foi chamado de espadachim de novo em nenhum momento, mas whatever. Eu sempre fui muito claro nisso. Eu não, é porque a fandom gringa, eles são burros. Eles ficam falando. Eles são burros pra caralho. Mano, olha, não tem como. É inacreditável. Como é o Então, nome eles daquele cara? Aquele cara que tem um avatar do Roger. Aquele cara me enlouquece com os takes dele. É um pior que o outro. É inacreditável. eles ficam falando que o Roger e o Shanks são mágicos de haki, essas coisas assim. Aí eles usam as espadas e fica parecendo que a fandom do Zoro ganhou. Sendo que o meu ponto sempre foi, tipo, o Shanks perdeu um braço, o que você acha que diminuiu nele? A esgrima ou o haki? É Esgrima. óbvio que é porque ele perdeu um braço, o haki não tem nada a ver com ele perder um braço. O haki Concordo. dele, apesar de ser parte da esgrima, o seu haki não tem o mesmo nível da sua esgrima. Tanto é que o Zoro pra time skip não tinha nenhum haki. Pré-time skip. Cara, vamos lá. E olha a esgrima dele. Eu sempre falei isso pra vocês. Eu literalmente analisei o capítulo 1 mostrando isso. Todo o capítulo 1, e você poderia até usar isso, seria um argumento muito bom. Em todo o capítulo 1 é mostrado que o Shanks é canhoto. Muitas pessoas não prestaram atenção nisso. O Shanks é canhoto. Então ele perdeu o braço dominante. Portanto, ele ficou mais fraco como espadachim simplesmente porque ele perdeu o braço dominante. Faz todo sentido, faz todo condizente. E é muito provavelmente por isso que o Mihawk é chamado de maior espadachim do mundo. É só por isso. Não tem a ver com força, não tem a ver com nada. É simplesmente porque o cara que deveria ser o mais forte, tanto é que ele é um Yonkou, perdeu o braço dominante. E vou além. Eu acho que nós provavelmente teremos uma luta do Luffy contra o Shanks. E quando eu falo do Shanks, você é você sabe, eu não uso a sua tradução. Usa. Porque ela é boa. E, e é para falar por que que o Shanks é Não, superior. você usa a minha tradução contra mim, porque você é uma secla do camundongo. Eu fiz a Então, tradução correta, mas não significa que ele não seja um rato por causa disso. Não tá bom, mas ouse, não ouse. não é Ah, de rato. sim. Mas eu uso a narrativa para falar que o Shanks é superior. Igual você acha que o Shanks é superior porque o Mihawk tem que superar o Zoro tem que superar o Mihawk, o Luffy tem que superar o Shanks, não é isso? Um instante, Milgras. Não é isso? A gente pode tirar algo que se aproveite. Senhores, eu acho que talvez a gente tenha uma luta do Luffy contra o Shanks. Roberto, você está completamente maluco. Não. Quem são as pessoas... Eu não sei quem foi que falou que a teoria do Domi Reverse do Imo são as pessoas que estão dentro da terra natal delas. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas existe um motivo que conecta todas as pessoas que foram Domi reversificadas, como diz o Moreno. Qual que é? Eu vou dar um exemplo. Ou melhor, eu vou dar uma dica. O Shanks pode ser Domi reversificado, mas estes passas não podem. Não tem uma Akuma no Mi. Exatamente. Isso é corroborado pela fala do Barba Negra. Ele fala: os poderes dos demônios não funcionam contra mim. Porque ele tem uma Akuma no Mi. Uma não, duas. Esse aí então não pode ser Domi reversificado nunca. O Luffy tem uma Akuma no Mi. O Tite tem duas. O Bug tem uma. Mas o Shanks não tem nenhuma. O Shebeck também não tinha nenhuma. O Roger também não tem nenhuma. Nem o Garp. Então eles podem ser Domi reversificados. Alguém tem o print japonês dessa fala do Tite? Eu fiz
uma publicação sobre isso, Gabs. Eu expliquei, acho que na minha postagem da semana passada. Acho que foi isso. Tenho quase certeza que foi isso. O Sandman postou literalmente hoje sobre isso. Vai lá no Twitter dele que vai ser o último tweet. Tudo bem, é Sandman AP. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá ver. Como vocês podem ver, o Passa Sandman me segue, eu sigo ele também, enfim. Cadê? Cadê? Essa daqui, né? Por que que o... Pera aí. Por que que o Taken tá mutado? Não, vai pra baixo. Não, tem coisa errada aqui. O Passa Taken tá mutado. Perdão, Passa Taken. Não foi porque... Provavelmente eu cliquei errado. Não foi porque eu quis, não, tá? Você sabe que eu sou retardado. Olha... Ele tá comentando sobre o capítulo. Vai pra baixo. Não, eu sei. Eu tava resolvendo uma treta aqui que provavelmente eu fiz coisa errada. Ele tá falando isso aqui? Eu sei lá também. Reverberação. Não. Eu expliquei isso aqui, ó, né? É um maior poético e espiritual. Exatamente, ó. Eu expliquei isso, né? Que era no sentido figurado e não no sentido literal. Que bom. Cadê? Isso aqui, né? Essa é a fala que eles estão falando. Despite this being a crucial line, ó, embora essa seja uma fala crucial, a tradução oficial da Viz não está correta, né? A minha tradução. A escuridão dentro de mim drags in another force. Puxa, né, uma outra força. O poder do próprio demônio. Eu não gosto desse itself, mas tudo bem. Akuma no Chikara. O poder dos demônios. O poder dos demônios. Esse eu expliquei já. Não é o mesmo termo usado para usuário de Akuma no Mi. O termo usado para usuário de Akuma no Mi é Noryokusha. Que tem uma habilidade, que tem um poder, entendeu? Então o Tite está falando literalmente de demônios. Então isso significa que é muito provável que ele já tinha pensado, não necessariamente no Imo, mas que nos Goroseis teriam poderes de demônios. Muito provavelmente. Mas o Tite está falando por causa da Akuma no Mi dele específica que consegue anular os poderes ou a Akuma no Mi no geral? Eu acho que é por causa da escuridão. Ele está falando da Orenoyami, a minha escuridão. Literalmente, a minha escuridão. Então ele tá falando do poder dele, porque ele tá literalmente falando da Akuma no Mi dele, tá ligado? Agora, existe um bom argumento e essa fala que você falou é interessante demais. Talvez o que o Oda fez aqui foi esconder dentro de um mistério, outro mistério. Porque perceba, a minha escuridão está entre aspas. Então, nós não sabemos se ele está falando do poder dele ou se ele está falando do contexto dele. Da família dele. Porque o pai dele foi transformado num demônio. Inacreditável. Inacreditável. E é por isso que eu falo que as referências são importantes. É por isso que eu falo que é importante a tradução ser correta. É por isso que eu falo para não adaptar. Mas ninguém me ouve. Tudo bem? Enfim. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado da live. Milgras, a gente vai continuar a treta lá no coisa. Passa Take, eu quero pedir desculpas a você, porque literalmente você... Eu acho que é por isso que eu não tava reagindo, eu não vi dos seus posts. Eu não sei se eu te mutei porque eu quis, enfim, eu não sei. Alguma coisa errada. Me perdoe, tá? Live brava, muito obrigado. A questão é... Espero que vocês tenham curtido a live. Espero que vocês tenham curtido as minhas discussões. De novo, o Milgras é meu parça. Eu não faço nada pra incitar ódio. Eu simplesmente cago no power scaling e eu estava certo. Eu simplesmente cago na política e eu estava certo. Eu cago nos times que são inferiores ao Flamengo porque eles são, porra. Só tem um caralho do Clube de Regatas do Flamengo aqui, ó. Clube de Regatas do Flamengo. Vamos, porra. Entendeu? E eu cago em obras inferiores que One Piece. Ponto. Tudo bem? E eu terminarei esta live da mesma forma que eu comecei. Da mesmíssima forma que eu comecei. O famoso Flabosta. Cálice. Você já falou muita merda hoje. Eu vou te dar timeout. Se vocês não ganharem do Palmeiras na final da Libertadores... Eu vou me matar. Eu vou me churrascar. Eu vou me matar também. Eu não quero. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não quero viver num mundo... Eu não quero viver num mundo onde o Palmeiras tem mais Libertadores do que eu. Não. Perdeu o brasileiro. Foda-se o brasileiro. O Palmeiras pode ter 50 brasileiros. Foda-se. Eu quero a porra da Libertadores. Roberto. Sabe o que é o pior, Rodolfo? Sabe o que é o pior? Vocês perderem a Libertadores do brasileiro. Alguém me mandou meu próprio... Não, a gente não vai perder a Libertadores do brasileiro. Vira essa boca pra lá. Sai, vai, Mangalu. Roberto, o Marlon me mandou um link da minha própria correlação. Não entendi. Correlações com capítulos passados? Tá. Faz um tempão que eu não faço isso, né? Puta, é mesmo. Eu vou voltar a fazer. Voltarei a fazer, tá? E eu faço dos outros capítulos pra trás que eu não fiz. Tudo bem? Coloca na sua trilha.
Coloca o quê? Na minha thread? Coloca no seu feed. Tá bom, eu coloco. Deixa eu fechar tudo aqui. Fechou? Tamo juntão. O Demiurgo vai morrer, Flamengo irá perder. Vai se fuder.